na minha cidade predileta até agora, no México. Eu sou a única estrangeira daqui. Agora esse é o segundo mirador. Este sim, esse é muito mais bonito, olha isso. Mas é uma paz aqui tão grande, mas tão grande. Boa noite. A nossa próxima aventura vai ser São Cristóbal de las Casas. Mas eu tô abrindo o vídeo pra vocês no ônibus, porque vai ser meu primeiro ônibus noturno aqui no México, minha primeira viagem longa. A gente acabou de parar pra jantar. E aí, são as diferenças culturais, que eu sempre falo pra vocês e que eu gosto de mostrar no canal. A gente parou ao lado da rodovia. Ao lado da rodovia, não é um restaurante. Tem um cômodo, é um restaurante bem pequenininho assim, bem familiar. É um cômodo, um banheiro que não tá aquelas maravilhas. E vou falar que me fez falta aqueles restaurantes super faturados das rodovias do Brasil. Outra coisa também que eu senti muito aqui no ônibus, eu sou a única estrangeira daqui, é que o México ele tem 69 línguas oficiais, não é só o espanhol. E eu quase não tenho escutado espanhol aqui. Eu sei que as pessoas falam, mas eu tô escutando muito das línguas locais. Então, isso é bacana quando você faz as viagens com os locais. Eu vou tentar descer do ônibus, mostrar pra vocês a parte da rodovia que eu tô falando. Mas assim, tá muito escuro, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, essa daqui é a parada onde o ônibus parou. Bom, agora a gente tá aqui na minha cidade predileta até agora, no México, que é São Cristóbal de las Casas. A gente tá em frente à igreja de São Cristóbal, olha que linda. E eu tive a sorte de vir enquanto a igreja está aberta, porque a igreja ficou muitos anos fechada por causa de um terremoto que teve aqui. Essa daqui que eu vou mostrar pra vocês é a Praça de la Paz. É uma gracinha, eu estou extremamente apaixonada por esta cidade. Essa é a minha amiga do hostel, a Caixa. É muito, muito linda. Caso vocês venham aqui para São Cristóbal, eu super recomendo um Free Walking Tour que começa aqui nesta praça. Esse é o ponto de encontro do Free Walking Tour, que acontece todos os dias às 10 da manhã e às 4 da tarde, que dá um pouquinho do contexto histórico dessa cidade. Mas conforme a gente for andando, eu vou contando para vocês um pouquinho mais dela. Agora a gente tá numa rua aqui super bonitinha, super turística, cheia de cafés modernos. É uma das minhas ruazinhas prediletas aqui. Vê que ela é toda organizada, arrumada, muito voltada pro turista, claro. E o que eu falei que eu ia contar pra vocês é que assim, no ônibus, eu comentei com vocês que eu estava escutando muito algumas línguas locais. No Free Walking Tour eu perguntei pra guia se as pessoas, essas pessoas que falam outras línguas, se elas falavam também o espanhol. E o que a guia estava me explicando? Que muitas não. Que o nível de educação aqui em Chiapas, que é um dos estados mais pobres do México, é muito baixo. E que às vezes essas pessoas, muitas delas indígenas, como vocês vão acabar vendo aqui no vídeo, elas não falam o espanhol. Porque Chiapas tem 12 línguas oficiais. E o México, eu não lembro quanto que eu falei pra vocês no vídeo, eu acho que eu falei 69, mas ela tem, na verdade, o México, 64 línguas oficiais. A gente ainda tá naquela ruazinha que eu chamo de uma ruazinha fancy. Aqui tem os preços pra vocês, ó. Tacos de guiso, 25 pesos mexicanos. A cotação tá mais ou menos 3,3, então é só fazer a divisão.
Eu vou colocar pra vocês alguns preços aqui. Torta de chilaquil, 60. Torta pra eles é 2 pães, ou na verdade um pão cortado no meio com recheio dentro. Tem os platones, chilaquiles por 80, burritos por 80, águas frescas por 25. Na verdade, águas frescas pra eles é o suco, porque, por exemplo, o suco de melancia, eles chamam de água de melancia. Tem os refrescos. E é isso. Então aqui mais ou menos dá pra vocês verem o preço. Então vocês veem que é um preço super pagável, apesar de ser uma cidade super bonitinha, uma cidade super turística. E uma coisa que eu tenho visto é que assim, não tem brasileiro, gente, nessa cidade. Eu sou a única brasileira do meu hostel. Eu não tenho escutado português por aqui, não tenho visto brasileiros. E é uma cidade linda, linda. Está a 2.400 metros de altura. Então a temperatura é super agradável. À noite não tem necessidade de ar-condicionado para poder dormir. E eu tô num hostel maravilhoso, super barato. Eu estou pagando R$80 à noite com café da manhã e jantar. E o jantar não é qualquer coisa não. Vou colocar para vocês aqui algumas fotos dos jantares para vocês verem o que foram os jantares. Porque a gente pensa assim, ah, é tão barato, sei lá, vão jogar qualquer coisa no nosso prato, qualquer coisa na nossa cara e tá. E não é. Olha aquele portal que bonito. Agora a gente está aqui no Centro Cultural del Carmen e olha que jardim bonito. Quando você chega na porta, você não dá muita coisa. Não parece que tem um jardim deste tamanho dentro. Olha que bem cuidado. Aqui tem algumas exposições. E tem uma sala que está sendo aberta agora na próxima sexta-feira. E uma coisa ótima, a visitação é gratuita. Olha que bonitas algumas das pinturas. Agora eu vou levá-los até lá em cima no Templo de São Cristobalito, pra gente poder ter um pouquinho da vista e ver como que é lá em cima, lá dentro. E depois de quase 200 degraus, chegamos aqui no Templo de São Cristobalito, ou na Igreja de São Cristobalito, para ele estar fechada. Mas olha, é muito bonita. E pelo menos a gente vai ter a vista que eu já vou mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver aquela igreja ali, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar meu dedo. Aquela igreja amarela ali, a gente começou por ali. E agora a gente tá aqui em cima, tendo a vista de toda a cidade. O que acontece? São Cristóbal não é uma cidade muito grande, muito populosa. É uma cidade de um pouquinho mais de 200 mil habitantes. Só que é uma cidade estratégica para quem está subindo da Guatemala para o México ou quem está descendo do México para ir para Guatemala. Então tem muito estrangeiro aqui, é uma cidade extremamente turística, é uma graça, como eu falei antes, quase não tem brasileiro, não sei como, porque é até agora a minha cidade predileta. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas assim, eu amei esse lugar, eu já tô aqui há 5 noites, e assim, acho que se eu pudesse eu ficava aqui umas 2 semanas, mas eu quero ver um pouquinho mais do México, eu quero mostrar um pouquinho mais do México pra vocês.
importante de se falar aqui de Chiapas é que ele é conhecido como estado revolucionário. Então muitos outros estados do México não gostam de Chiapas porque daqui saíram ou saem muitos revolucionários. Aqui tem muito protesto, muitas manifestações. Aqui as pessoas, elas dizem quando elas não estão satisfeitas com o governo, com a administração. Então eles são conhecidos como o estado rebelde do México. Essa comida corrida é o que eles chamam de como se fosse o menu do dia. Então, tá vendo? Aqui tem um creme, que é como se fosse uma sopa, e as bistecas ou o pescado. Acompanha o arroz por 120 e vem uma água também, uma água do dia, que como eu falei pra vocês, na verdade é mais um suco, porque eles chamam a água de melancia de água de sandia. Olha que gracinha de praça. Me lembra muito as pracinhas de Minas, com um coretinho lá no meio. Olha que lugar gracioso. E aqui, ó, tem muita gente vendendo o tempo todo, te abordando, porque é uma área extremamente turística. Essa cidade me lembra muito Arequipa, no Peru. É muito parecida, a arquitetura, as lojinhas, as cores que eles usam. Muito bonitinha. Tô encantada. Aí você tá andando, é viciado em café, adora café e vê que tem uma hospedagem que cheira a café. Olha isso. Casa Cafeólogo. La Casa que huele a café, que cheira a café. Tem 3 habitações e uma barra de especialidade. Olha que delícia. Já quero. E aqui uma coisa que a gente não sente falta é café. Tem muita cafeteria, muita mesmo. E mesmo aqui na área mega turística, uma coisa que me impressionou foi que para beber não é caro. Então, por exemplo, ontem eu saí para tomar vinho e a taça de vinho tava a partir de 35 pesos mexicanos. E a mais cara era 70. Se a gente divide aí por 3,3, isso é a taça de vinho a partir de R$10. E vinho chileno. Imagine que em São Paulo a gente sai e encontra taça de vinho a esse valor. Nunca. Olha que bonita. A gente parou pra comer, eu comecei a comer e esqueci de falar pra vocês. Olha, meu prato custou 60 pesos. E o da minha amiga, 90. Então, assim, são super pagáveis os preços aqui. Agora a gente tá aqui na parte do mercado de artesanato. Tem bastante roupa bem legal, bem bonita. E devo confessar que até eu, que quase nunca compro, eu fiquei apaixonada por 2 calças e uma saia aqui, lindérrimas. Deixa eu mostrar algumas coisas pra vocês. Gracias. Bastante couro, tem muita roupa, algumas lembrancinhas. Sempre tem muita coisa da Frida Kahlo.
que é muito normal aqui no México. Ai, as calças que eu gostei muito são aquele estilo ali, ó. Ai, eu adorei, fiquei encantada. Eu perguntei em outro local, tava 220 pesos, o que dá mais ou menos, acho que 75 reais, um pouco menos, 75 reais. Que eu achei um preço bem ok. Eu acho que foi um dos primeiros mercados de artesanato que eu gostei muito das roupas. E eu achei que são roupas que dá pra usar em outros locais, que dá pra usar no Brasil, em outros países. Porque às vezes são roupas muito chamativas, assim, que a gente não vai usar. E tem algumas lembrancinhas. O jaguar é o animal daqui, então tem muita coisa sempre de jaguar. Que tal? Jaguares. Olha que lindo esse macacão. Olha isso. Ah, eu não tenho espaço na minha bolsa. Esse é um que eu usaria em outros países. E é enorme, enorme o mercado aqui. Olha isso. Bonito. Hoje a gente veio no passeio do Canyon de Sumidouro. Então essa primeira parada aqui é a parada só para vista. Informações do passeio. Caro. 650 pesos mexicanos. E não é garantia de que fale uma língua que você fale. Tirando o português, obviamente que eu não tô falando português. Mas tem várias pessoas no meu tour que só falam inglês. E acho que ninguém avisou pra eles que ia ser hoje só em espanhol. Vamos lá ver. Uau, é bem bonito. Acho que daqui não dá pra ver o barquinho lá embaixo. Mas a gente ainda vai fazer essa parte de lá embaixo. A altura desses paredões da água até o final do paredão é de aproximadamente 1 quilômetro. E é que vocês ainda não conseguem ver, mas tem um barquinho lá embaixo que a gente vai ainda nesse barquinho. E aí eu vou filmar pra vocês, mas vai dar pra gente ter uma noção melhor. E aí, como eu tava falando pra vocês, o tour custou 650. É daqueles que pegam a gente no hotel, devolve a gente no hotel. Então ele saiu cerca de 9 da manhã, devolve a gente cerca de 5, 6 da tarde. Vai passando por alguns pontos, que são aqueles pontos, uma paradinha pra ir ao banheiro, depois 2 pontos de vista, pra vista, né, pra gente ver, tirar foto. E vai ter essa parte que a gente vai no barquinho lá embaixo, que é a parte que tá todo mundo esperando. A gente não se molha, até porque tem crocodilo dentro da água. Mas acho que essa é a parte que tá todo mundo esperando mais. Mas assim, é muito bonito mesmo. Mas já foram quase 1h30 de estrada. Então é um passeio bem longo, bem extenso. Agora esse é o segundo mirador. Este sim, esse é muito mais bonito, olha isso. O outro tinha muito mato na frente, não dava pra ver direito, sabe? Toda a beleza. Ó, gente, é uma imensidão. E lá embaixo vocês conseguem ver o barquinho que eu vou pegar daqui a pouco. Toda vez que eu vejo essas coisas lindas demais, eu penso, nossa, é por isso que eu viajo. Por isso que eu economizo em comida, em bebida alcoólica. Porque tem coisas que a gente só vai ver na nossa vida, talvez uma vez. E nunca mais.
Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir por causa do barulho do vento. Mas é uma paz aqui tão grande, mas tão grande. É realmente muito lindo. A gente parou aqui no terceiro ponto para poder ver a vista. O segundo, até agora, na minha opinião, é o melhor. Vou mostrar pra vocês. Mas lembra que eu contei pra vocês que o tour não falou ao certo que língua que ia ser o passeio. Pelo menos lá no meu hostel não falaram. Aí agora eu acabei de sair ali do banheiro e eu encontrei um cara de Israel e ele perguntou que língua que eu falava. Eu falei que falava espanhol e inglês. Ele falou assim, se o guia falar alguma coisa importante, você pode, por favor, traduzir pra mim em inglês? Aí eu falei, claro, posso sim. Gente, eles venderam um tour para uma galera de Israel que fala inglês. O tour vai ser só em espanhol e ninguém avisou para eles. Aí o cara pediu se eu podia traduzir. Eu falei, claro, ele tá com a esposa e com o filho já adulto já. Eu falei, claro, posso traduzir sim para você. Mas olha que saia justa você comprar um tour numa língua que você não entende coisa alguma. Difícil, né? Mas vamos ver a vista. O segundo ponto ele era mais aberto pra gente poder ver melhor a vista. Deixa eu dar a volta pra gente tentar ver melhor. Não, realmente a vista do segundo ponto é a melhor. A exemplo do Brasil, a gente tem as tendas flutuantes aqui. O guia daqui tá explicando algumas coisas. Aí claro que o pessoal tá esperando que eu traduza tudo pra eles, o que é quase impossível, né, gente? A gente faz o que dá, o que pode, traduz o básico, mas não tudo, até porque eu não consigo lembrar de tudo que o homem falou. E nem tenho esse nível todo de inglês e espanhol pra ficar traduzindo. Mas foi engraçado, pessoal. Alguma coisa importante que ele falou veio só da hidrelétrica. O que acontece é que a gente está numa área de hidrelétrica. 70% da energia que é produzida vai para fora do país, então vai para a América Central, e 30% fica só aqui no México. Ou seja, eles mais exportam energia do que usam. Tem muita sobra, né, de energia. Vê se vocês conseguem ver. Conocida como el santuario de las aves. En este lugar llegan a anidar, a reproducirse las garzas, son las color blancas. Los patos con morán son los negros. Y se reproducen. Aqui é o comecinho do canyon, são 800 metros de altura. Ali na frente a gente chega a 1 quilômetro de altura. Isso que a gente acabou de ver é uma caverna com várias colorações: rosa, branco e preto. E aí vai da imaginação ver outras coisas, então outras figuras, que é um corpo decapitado, uma tartaruga, mas assim, não dá pra sempre ver tudo. E aí, como sempre aqui no México, eles colocaram uma Nossa Senhora da Guadalupe lá dentro, ficou bem bonito mesmo. Essas formações de cores
são formadas pela própria natureza. Esse é o ponto mais alto do canyon. Chega a 1 quilômetro de altura. Ah, eu acho que daqui vocês não vão conseguir ver ali, ó, os macaquinhos. Os miquinhos ali, ó. Agora a gente parou pra ver crocodilos. Essa parte até que não acho muito legal.